Olá, caríssimos! Hoje vamos dar início a uma sequência de aulas sobre verbos. O verbo é uma classe de palavras que denota ação, estado, processo ou fenômeno e que é altamente variável. Recebe 4 tipos de flexão: flexão de modo, flexão de tempo, flexão de número e flexão de pessoa. A esse conjunto de flexões verbais dá-se o nome de conjugação. Começaremos com os tempos derivados do presente e do indicativo e veremos como é muito mais lucrativo aprender a conjugar verbos usando o sistema de derivação do que tentar memorizá-los aleatoriamente. De 3 tempos primitivos, presente do indicativo, pretérito perfeito do indicativo e infinitivo, é possível se obter todos os outros tempos ou formas do verbo. Então, presente do indicativo é o nosso tempo primitivo. Os verbos de primeira conjugação são os verbos terminados em ar, como cantar. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Presente do indicativo ainda, os verbos de segunda conjugação são os verbos terminados em er, como vender. Eu vendo, tu vendes, ele vende, nós vendemos, vós vendeis, eles vendem. E os verbos da terceira conjugação são os verbos terminados em ir, como partir. Eu parto, tu partes, ele parte, nós partimos, vós partis, eles partem. Esse é o presente do indicativo, esse não tem jeito, vocês têm que saber. Mas quais são os tempos derivados do presente do indicativo? Nós temos o presente do subjuntivo, o imperativo afirmativo e o imperativo negativo. Vamos ver como isso acontece? Presente do subjuntivo. O presente do subjuntivo designa um verbo no presente, mas dotado de imprecisão, de incerteza da ocorrência dos fatos e ações descritas. Tal noção temporal apresenta um caráter mais subjetivo, ligado muitas vezes à expressão do sentimento de quem fala. É formado do presente do indicativo da seguinte maneira. Nós temos a base, né? O que é a base? A base é a primeira pessoa do singular do presente do indicativo menos o "o". Então, com o verbo da primeira conjugação terminados em ar, eu pego a base, por exemplo, canto, eu canto, menos o "o", cante, e acrescento a vogal contrária e. Que eu cante, que tu cantes, que ele cante, que nós cantemos, que vós canteis, que eles cantem. Com os verbos da segunda conjugação em er e da terceira conjugação em ir, o que nós fazemos? Nós pegamos a base e acrescentamos a vogal contrária a. Por exemplo, vendo, eu vendo. Tiro o vende. Acrescento a vogal contrária a, que eu venda, que tu vendas, que ele venda, que nós vendamos, que vós vendais, que eles vendam. O verbo partir, faço a mesma coisa, eu parto, menos o parte. Acrescento a vogal contrária a, que eu parta, que tu partas, que ele parta, que nós partamos, que vós partais, que eles partam. O modo subjuntivo indica um modo subordinado ao outro. Por isso, ele é introduzido por um conector. O conector que introduz o presente do subjuntivo é o que. Os verbos em iar são regulares e conjugam-se, por exemplo, com o mesmo paradigma do verbo confiar. Presente do indicativo eu confio, presente do subjuntivo que eu confie. Os verbos em ear recebem um i eufônico, para tornar o som mais agradável, nas formas risotônicas. Vamos lembrar? Forma risotônica é aquela em que a vogal tônica recai no radical. Exemplo, canto. Radical cante, a vogal está no radical tônica, canto. As formas arrisotônicas são aquelas em que a vogal tônica está fora do radical. Exemplo, cantamos. Então, radical cante, a vogal tônica está fora do radical, cantamos. Então, os verbos em ear recebem um i eufônico, para tornar o som mais agradável, nas formas risotônicas. Exemplo, presente do indicativo, eu passeio, presente do subjuntivo, que eu passeie, que tu passeies, que ele passeie, que nós passeemos, que vós passeeis, que eles passeiem. Há 5 verbos terminados em iar
que se conjugam no presente do indicativo e no presente do subjuntivo como os verbos terminados em EAR. São eles mediar, ansiar, remediar, incendiar e odiar. O imperativo exprime uma ordem, pedido, súplica ou convite. Ele não tem primeira pessoa do singular. Por quê? Porque ninguém dá uma ordem para si mesmo. De Mônica para Mônica, não faça isso. Não tem sentido. Ele é indeterminado em tempo. Porém, supõe-se que, como se trata de uma ordem, a ação se dará no futuro. E ele divide-se em imperativo afirmativo e imperativo negativo. Como se dá a formação do imperativo? Os imperativos são idênticos ao presente do subjuntivo, exceto tu e vós do imperativo afirmativo, que vem do presente do indicativo sem S. Então vamos lá, eles são idênticos ao presente do subjuntivo, exceto tu e vós do imperativo afirmativo, que vem do presente do indicativo sem S. Vamos ver como isso acontece na prática. Verbo cantar, imperativo afirmativo, não tem primeira pessoa, ok. A segunda pessoa do singular e do plural vem do presente do indicativo. Então, eu canto, tu cantas, tiro o S, canta. Cantamos, cantais, tiro o S, cantai, vós. As demais eu vou copiar do presente do subjuntivo. Como se forma o presente do subjuntivo, eu pego a base, que é a primeira pessoa do singular do presente do indicativo, canto, menos o, e acrescento a vogal contrária e. Então, que eu cante, que tu cantes, que ele cante. Copio, cante. Cantemos, nós. Cantem, eles. Então, aí vocês têm a formação do imperativo afirmativo. E o imperativo negativo? Não tem a primeira pessoa, é imperativo. Eu copio tudo do presente do subjuntivo, né? Então, fica... E coloco não, porque é negativo. Não cantes, não cante, não cantemos, não canteis, não cantem. Na língua portuguesa falada no Brasil, o pronome você praticamente superou o tu. Muitas vezes, no entanto, essas duas formas de tratamento ainda se misturam, causando, segundo a norma culta, um erro, que é a falta de uniformidade de tratamento. E isso se evidencia ainda mais quando utilizamos o imperativo. Vem pra caixa, você também vem! Essa é uma das mensagens publicitárias mais antigas ainda em uso no Brasil. São mais de 30 anos. E há nela um deslize, segundo a norma culta. Pois nós temos a segunda pessoa, vem, e a terceira pessoa, você, que se misturam no mesmo enunciado. Segundo a norma culta, o correto seria venha para a caixa você também ou vem para a caixa tu também. Certo? Então, fique ligado porque aqui a gramática é sem trauma.